Pessoas, agora o assunto fica sério, porque uma das coisas, das principais dores que eu vejo, que muitos de vocês acabam sentindo, é que vocês sentem que tem um chamado profundo, né, para ajudar pessoas com as terapias, mas não sabe como transformar isso em uma carreira próspera, sustentável, sólida, coerente com a sua essência. É como se as duas coisas não se conjugassem na nossa cabeça assim no início e que a gente pensasse: se eu cobro, eu perco o amor, se eu perco o amor, eu não consigo ajudar, e a ajuda deve ser algo gratuito. E essas duas coisas acabam falando tão alto, tão alto, tão alto, que nos afastam de cumprir a nossa missão aqui na Terra e de ajudar, de fato, dentro do ramo das terapias. Então, o meu principal objetivo agora é tocar nesses pontinhos aí, né? Quem já teve essa dor aí? Quem já, dentro de si, ficou na dúvida entre eu cobro, eu não cobro, eu me sinto tranquila para cobrar, eu posso divulgar e falar de valores, eu não me sinto à vontade. Quem não se sente à vontade como terapeuta, e pode ser sincero, viu, gente? Quem não se sente à vontade como terapeuta para falar de valores com o seu paciente, por favor, escreve aqui. Porque hoje a gente vai tocar nessa dor, mas a gente também vai resolver. Até o final, eu vou falar 5 dores que afastam vocês de terem uma carreira sólida, de viver de terapia. Mas para isso eu preciso que a gente já comece sendo sincero, porque isso é uma premissa que vai fazer você também entender aonde que está esse ponto. E ó, só para lembrar, eu também já passei por isso. Então, só lembrando que vocês não estão sozinhos, eu passei por isso e eu vou falar aqui hoje 5 coisas que eu fiz para resolver esse problema e vou dividir para vocês com todo carinho. Por isso que eu disse, chamem os amiguinhos que estão travados, divulguem, porque de certeza vai fazer diferença. Bem, é que a maior parte das pessoas acabam não falando que existe uma confusão muito grande entre ser terapeuta e ser empreendedor. E parece que ser terapeuta tem a ver com vocação. E muita gente acha que tem que ter uma vocação, um dom de ajudar o outro. E daí confunde isso com uma dádiva divina, né? Os dons e talentos que fala na Bíblia. É como se eu tivesse nascido com esse dom, então eu tenho que usar para ajudar as pessoas. Mas, na verdade, se fosse assim, você não precisaria fazer formações, certo? Você não faria formações, você ajudaria as pessoas só com o que você já veio com você. Já lá de que você nasceu, já conhece com esse dom e você vai levando com esse dom. Mas não é a verdade. Você investe e muitas vezes, e eu posso arriscar dizer, que muitas vezes vocês arriscaram alto, pagaram alto preço para conseguir poder hoje serem ajudadores, para poder hoje estar transformando vidas. Então, começando por esse princípio e entendendo que ser terapeuta não está relacionado com dádiva, não está relacionado com dom, não está relacionado com uma função que você deve fazer de retribuição por amor ao próximo. Se você está achando que é isso, você está confundindo a sua profissão ou exercer o seu talento, ou o seu dom, ou o que você queira dizer, está confundindo isso na sua cabeça. Então, é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês e quero colocar com muito carinho, porque isso vai ajudar vocês a entenderem muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Porque o que acaba acontecendo é que ninguém nos ensina que, além de terapeutas, nós precisamos ser conscientes da atuação como profissionais no mundo. Aí, quando nem eu estou me vendo como profissional, e aí eu quero que o outro veja, não bate. Não bate. Sabe aquilo do pai que fala, não fume com cigarro na boca? E daí o filho começa a fumar, adolescente, e o pai diz, eu falei para você que você não devia fumar, isso aqui é um vício maldito, se eu pudesse eu não tinha começado. Mas aí, provas valem mais do que palavras. Então, a questão é que se você entende que você não se vê como algo que está trabalhando, uma profissão, provavelmente o seu cliente também não vai conseguir olhar dessa forma. Então, tem muito a ver com as dores que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, por exemplo, Vaz, quando você fala do dom, o dom é aquilo que já vem com a gente. E a gente tem vamos dizer, alguns vão dizer feeling, às vezes vão dizer intuição, para ser a pessoa que ajuda. Porque, claro, nós temos aqui um mundo em perfeito equilíbrio. Tem quem dá e tem quem recebe, certo? Mas a questão central é que se você nasceu com esse dom e com esse desejo de ajudar o outro, ele não vai ser algo gratuito que vai te fazer com que... Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma mais simples. Como que você vai pagar as suas dívidas e as suas contas da sua casa
sem preocupação, se você exerce isso como um dom. Você vai precisar trabalhar várias horas extras em outros lugares para conseguir exercer isso como dom. Será que isso realmente é justo para o equilíbrio? Porque, querendo ou não, você está ajudando uma pessoa com algo que você foi buscar, não veio gratuitamente para você. E mesmo que tivesse vindo gratuitamente para você, mas não veio gratuitamente para você, você teve que aprimorar isso, você teve que entender isso. Então, automaticamente, o que eu falo para vocês é que vocês precisam olhar para isso e perceber alguns dos pontos que eu vou falar aqui hoje. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, dessas 5 dores, a primeira dor, eu quero que vocês escrevam aí sempre que vocês se identificarem, que vocês saibam qual é a dor. Ah, atenção, eu estou olhando para câmeras diferentes, eu tenho aqui o Instagram, tenho aqui vocês, tenho aqui os comentários, então eu estou mudando de foco aqui, mas eu estou olhando para todo mundo, tá bom? A primeira dor que eu quero que vocês entendam é a falta de posicionamento consciente. O que é isso, Gi? O que é um posicionamento consciente? Sabe quando você está tentando ajudar todo mundo e por isso ninguém está se conectando de verdade com você? A questão é que a maior parte da gente, assim, enquanto terapeuta, e volto a dizer, eu estou falando isso com muita humildade no coração, porque eu já tive nesse lugar e eu não quero que vocês cometam erros que eu cometi. Eu falei para vocês que as 5 dores que eu vou revelar aqui hoje, se você ajustar ela até o final dessa live, começar a ajustar cada uma delas, eu tenho certeza que até meio do próximo ano, você vai ser um terapeuta empreendedor e você vai entender o quanto isso vai mudar, vai ser uma virada de chave para você viver de terapia, tá? O que eu estou falando aqui é de verdade e é consciente aqui para vocês. Então, muitas vezes a gente tira várias formações e começa a achar que a gente tem que falar de tudo. E tem que falar de várias situações que nós conseguimos. Eu tenho técnica para isso, eu tenho técnica para aquilo. E a gente começa a não ter clareza na nossa comunicação. Porque a gente também não tem posicionamento. Inclusive, eu sempre... Olha, primeiro módulo da formação, a primeira coisa que eu pergunto é quem você vai atender. E por que você quer atender essa pessoa? Para que seja coerente com você. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não adianta você falar de um monte de coisas que você faz. Você precisa ajudar a pessoa que está na sua frente a resolver a dor que ela tem. E para ela resolver a dor, ela não quer saber o que ela vai fazer ou como ela vai fazer. Ela quer o resultado. Você precisa ajudar ela a aceder o resultado. E daí, muitas vezes, a comunicação de vocês acaba sendo uma comunicação mais fraca, mais enfraquecida, mais falha. Uma comunicação em que vocês não sabem o que vocês estão defendendo. Ó, imagina, eu tenho curso de hipnoterapia, de hipnose clínica, de radiestesia, tenho um curso de PNL para terapeutas, tenho um curso de Master Coach, aí eu começo a pensar em tudo de Reiki, tenho formação... Eu começo a falar tudo isso e o paciente só está querendo saber assim, você consegue me ajudar? Ok, então faz o seu melhor. Faz o seu melhor, eu só preciso que me ajude. Ele não vai querer saber qual é a técnica X, A, B, C ou D que você vai usar. Ele quer o resultado. Então não adianta você tentar divulgar tudo que você sabe fazer para ele. Isso só vai fazer com que ele fique mais confuso. Ou que ele ache que você é um grande resolvedor de várias coisas. Mas não é a pessoa que é especialista naquilo, então eu vou procurar outra pessoa. Eu já falei nisso, eu vivo batendo nesse martelo, porque nesse prego, né? Porque isso é o erro que eu mais vejo na internet hoje em dia. Sempre que eu abro uma página de alguém que é terapeuta, tem lá um monte de coisas que ele faz e eu fico pensando, meu Deus, como que essa pessoa vai entender que o que ela precisa falar é a dor que ela resolve e não o que ela faz para resolver aquela dor? Então, por favor, se você estiver cometendo esse erro no seu Instagram, ou na sua rede social, ou na sua comunicação presencial, saiba que o mais importante não é você colocar no vidro do seu consultório, do seu gabinete presencial, que todas as coisas que você faz, porque a pessoa vai passar lá e vai ver, ela faz aqui isso também. Isso também. Seja conhecido por o isso. Ela faz isso. Não um isso também.